que se sinta à vontade aqui, bem acolhido dentro da ESIP, da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, né? E também dentro desse fórum que é liderado pela Ieda Passos aqui, Fórum de Meio Ambiente, onde discutimos coisas que são de grande importância. A gente fica muito feliz e nós somos conscientes do que temos também dentro do complexo em relação à estação ecológica e às duas APAs que estão na margem direita e margem esquerda da estação ecológica. Isso é maravilhoso para nós todos e uma proteção importante, né? E dizer que esse mês do meio ambiente a gente não pode deixar de esquecer. A gente sempre, Arthur Bruno, faz em conjunto com a Aline, com a SEMA e com o Fórum e com as escolas do PECEM e as empresas também associadas e a comunidade como um todo. Então, nós temos até um grupo de Semana do Meio Ambiente, que a gente trabalha isso anualmente, né? E essas ações a gente faz programado, discute essas ações da Semana do Meio Ambiente dentro da Estação Ecológica com a Aline, e a gente sempre faz um ato de limpeza de praia, com a ajuda da prefeitura, com a ajuda das empresas, com a ajuda da comunidade. A gente caminha ali próximo ao porto do PECEM até a outra ponta do PECEM e combina com um lanche que a gente oferece para todos lá e em um restaurante que nos dá apoio também, que é o restaurante Bola lá do Alemão. Então, é um ato sempre que participam muitas pessoas e que é muito importante para a gente do PECEM. Apesar da praia do PECEM não ser uma praia suja, uma praia limpa, mas sempre aparecem esses sujos que vêm na época das chuvas, que vêm pelo rio Ceará, desce muito lixo no rio Ceará, e esse lixo é levado para o PECEM, então a gente tem esse cuidado dessa manutenção, dessa limpeza, né? Então, esse ano, como a gente não pôde fazer esse ato, nós estamos tendo você como uma pessoa importante para a gente, para abrir esse mês, essa Semana do Meio Ambiente, fortalecendo essa atitude de proteção e de reconhecimento da importância do meio ambiente, né? Eu vou passar a palavra para Eduardo Amaral, para que ele possa dar as boas-vindas pela ESIP, ele receber de fato como presidente, e depois passo a palavra para a Ieda para dar um abraço a todos, e em seguida passamos para você, para que a gente possa seguir adiante e terminar aí no máximo às 10h30, para você estar liberado para poder ir ao governador assinar esse ato, que também é importante e aumento da área do Parque do Cocó. Muito bom dia a todos, né? Gostaria de agradecer em nome da ESIP a presença do Arthur Bruno, presença da Ieda Teófilo aí, que lidera o nosso Fórum de Meio Ambiente, né, aqui da ESIP, a Ieda, que é representante do Porto do PECEM, da área de meio ambiente do Porto do PECEM, não é isso, Ieda? Também aí a Aline Parente, que representa a Estação Ecológica do PECEM. Bom, né, eu gostaria de abraçar a todos. Gostaria de dizer que as empresas do Complexo Industrial Portuário do PECEM consideram o tema de meio ambiente um tema muito caro e importante. Caro no sentido de importância, não no sentido de que é caro. Digamos assim, você ser ecologicamente, uma empresa ecologicamente preocupada é mais barato e mais lucrativo. O mundo já está enxergando isso, né? Então, nós reservamos esse momento, tanto é que a ESIP, enxergando a importância disso, tem um fórum de debate para tratar, né, vamos dizer assim, os temas importantes das indústrias, comuns às indústrias do Complexo Industrial Portuário do PECEM. Então, as 31 empresas âncoras associadas, estamos querendo, obviamente, que mais empresas se juntem a nós, né? Então, isso é cada vez mais importante, nós termos essa plataforma colaborativa, né? Eu, como representante da ESIP, como presidente da ESIP e diretor de uma empresa âncora do complexo também, que é a Companhia Industrial de Cimento Apodi, nós enxergamos esse tema como um tema importante para o mundo, né? E aí as empresas juntou aí as 3 letrinhas para falar mundialmente disso, o mundo inteiro vem falando, né? Que é o Environment, Sustainable and the Governance, né? Que são as três bolas da vez, né? O ambiental, a governança
e a sustentabilidade. Então, hoje aqui nós não tem como dissociar esse tema de um tema importante para a humanidade e importante para as empresas. Então, eu gostaria de realmente abraçar todos, né? Especialmente o Arthur Bruno aí, que nós já tivemos aí na posição. O Arthur Bruno foi meu professor, tá, gente? Então, professor de geografia, e aí, um bom professor, tá? E aí, que me ajudou a tutoriar na minha vida. Então, eu estou bem feliz de abrir hoje esse tema, ombro a ombro aí com o nosso secretário de Meio Ambiente, né? Secretário de Meio Ambiente do Estado do Ceará, e que fala muito bem, representa muito bem o meio ambiente com propriedade, porque realmente conhece o tema, conhece a nossa geografia cearense, consegue passar como uma conversa muito fácil, porque o tema realmente é um tema de defesa do Arthur Bruno e um tema muito, vamos dizer assim, de muito conhecimento que aí o Arthur Bruno traz. Então, gente, abraço a todos, muito bom dia, espero que esse momento seja um momento de reflexão e que nós possamos sair daqui com mais informação, né, e com mais colaboração e troca de informação para nós podermos voltarmos para os nossos ambientes de trabalho e pensar cada vez mais de construir, né, uma sociedade, né, ambientalmente correta. E aí o tema da palestra que não poderia deixar de colocar, sustentabilidade, o caminho para o desenvolvimento, isso é uma verdade, tá? Porque não tem como a sociedade se desenvolver destruindo o meio ambiente, não vai ter o amanhã, né? Então, é muito nesse contexto que nós devemos tratar o assunto dentro dos nossos ambientes de negócio, dentro das nossas casas e aqui nesse ambiente de colaboração e troca que é a CIP, né? Então, muito bom dia a todos. Obrigado, Arthur Bruno, aí mais uma vez. Obrigado, Eduardo Amaral, pelas palavras. Queria passar a palavra à Ieda para falar pelo fórum. Obrigada, Ricardo. Secretário, não sei se o Ricardo disse que quando a gente estava conversando sobre o que a gente iria fazer no mês do meio ambiente, né, e eu meio desanimada por causa da pandemia, não ia ter limpeza de praia, né, já tinha conversado com a Aline, aí ele, e aí, o que a gente faz? Eu falei, Ricardo, o ideal seria uma palestra do secretário, é o que vem para brilhantar. Aí ele, pronto, pois a gente se conhece e vai dar certo. Eu falei, eu não acredito. Então, assim, realmente deu até um ânimo para a gente aqui, as empresas aqui dentro do Porto, a gente se organizou até para fazer um mês do meio ambiente, né? Então, eu tenho muito a agradecer, né, a sua presença aqui. E o tema da palestra, né, veio a calhar para um complexo industrial, né? As empresas que não enxergam o meio ambiente, as empresas que não olham para a sustentabilidade da maneira correta, estão fadadas ao fracasso, né? E em todos os sentidos, além de ambientalmente, economicamente, visualmente, né? Fica com não fica com um bom nome na praça, né? Como se diz. Então, o tema é moderno, é importante para um crescimento de empresas aqui dentro do complexo, principalmente, né, que é o foco aqui. Então, a gente aqui do Porto, né, como empresa vinculada à SEDET, né, junto com a ZPE, representada aqui pelo Ademar, tá certo? A gente lhe dá as boas-vindas, é um prazer ter o secretário de Meio Ambiente do Estado aqui conosco, tá certo? Então, fique à vontade e vamos iniciar para 10h30, o senhor está liberado para esse grande evento também. Obrigado, Ieda. Arthur Bruno, nós temos aqui presentes pessoas das empresas, pessoas das comunidades, pessoas representantes aqui. Eu queria mandar meu abraço a Genivaldo, que é presidente das pequenas empresas do PECEM, tem mais de 120 empresas vinculadas a ele dentro do PECEM, uma pessoa colaborativa demais. Meu abraço, Genivaldo. A Ana Abreu também, da SESGA, também, lá do São Gonçalo, são pessoas que colaboram com a gente intensamente
as nossas atividades, viu? Mas com certeza, ano que vem, nós vamos estar juntos. Vou lhe convidar para a gente, quando a gente for fazer a limpeza de praia, você vir com a gente também de braço dado. Vou dar um par de luva para você ir do meu lado, coletando também, viu? Temos que pedir a alguém, Aline, quer dar uma palavrinha pela nossa estação ecológica, pelos conselhos? Dar um bom dia a todos os participantes, principalmente ao secretário Arthur Bini, e para todos os envolvidos nessa ação da Semana do Meio Ambiente, né? A Estação Ecológica, grande parceira de todas as empresas, junto com os conselheiros, que eu estou vendo aqui, tem vários que estão participando. Eu espero que essa palestra vai enaltecer ainda mais a questão do meio ambiente, para a questão da preservação em si, né? E também contar com a presença nessa semana de todos, né? Em várias ações que a própria Semana está desenvolvendo, que a gente está divulgando para vocês através das redes sociais. Vocês fiquem ligados, porque a gente vai passar várias informações e várias palestras, né, educativas para vocês nesse momento da Junho Ambiental, tá certo? Agradeço a todos os participantes. Obrigada. Obrigado, Aline, pelas suas palavras. Olha, queria informar a todos que essa palestra está sendo gravada, né? Depois será editada e vai ser colocada no nosso canal do YouTube da associação e ficará lá disponível para outras pessoas poderem aproveitar. Quem perdeu, se deliciar, que não foi no ao vivo, né? Então, Bruno, passo a palavra para você, seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, em nome aqui do Ricardo, que é meu amigo há muitas décadas, e do Eduardo, que foi meu aluno um dia desse, né, Eduardo? Recentemente. Eu já tenho 43 anos de magistério, continuo dando aula, viu, Eduardo? Toda segunda-feira eu dou uma aula para não perder a prática. E quero saudar aqui todas as mulheres aqui presentes, na pessoa da Ieda e da Aline, que é a nossa gestora aí da Estação Ecológica do PECEM. É um prazer muito grande estar com vocês. Eu já estive aí alguns anos atrás, estou com saudade, preciso ir pessoalmente para a gente rever aí a área, porque mudou muita coisa. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Complexo Industrial Portuário do PECEM. É o local de maior desenvolvimento econômico, e eu diria também social, porque gera empregos em larga escala aqui para o nosso estado. E é um local também que se respeita o meio ambiente. O Ricardo colocou muito bem. Aí vocês têm a Estação Ecológica do PECEM, que tem quase 1.000 hectares, 973 hectares, com área verde imensa. E vocês estão aí entre a APA do Cauípe, a área de proteção ambiental, e uma área que nós aumentamos mais de 100 vezes. Havia a APA do PECEM, das dunas do PECEM, agora está as dunas da zona oeste, do litoral oeste, né, que cresceu bastante essa APA justamente para proteger essas áreas de preservação permanente, que são as dunas, que é o estuário de rio, vegetação ciliar, enfim, tudo isso que a gente precisa, é um patrimônio natural que a gente precisa preservar, e vocês aí do CIP ajudam a preservar nessa parceria que nós temos aí com o governo do estado. Eu preparei aqui uma apresentação onde eu faço assim, um pouco histórico desse conceito de sustentabilidade, dos grandes encontros que aconteceram, e coloco também aí nessa apresentação os grandes problemas ambientais que temos hoje e as grandes possibilidades e oportunidades que temos. Temos um problema? Ok, temos, mas também temos oportunidade. Vamos nos unir para que esses problemas eles diminuam e a gente possa ter realmente uma vida saudável, uma vida sustentável, tanto do ponto de vista econômico, como social, como ambiental, como cultural. Então, pedi aqui a Sandrine para ir me ajudando, pode ir passando, Sandrine, e a gente vai aqui evoluindo. No final, havendo tempo, se vocês quiserem, a gente fica aí para responder alguma pergunta, algum questionamento. Pode passar. Muito bem. Esse tema, sustentabilidade, ele só recentemente ele passa a ser discutido com seriedade na humanidade, não é? E aqui eu vou voltar aos anos 60. Todos aqui lembram que nos anos 60 foram anos
de muitas manifestações, foram anos revolucionários, né, do ponto de vista social, do ponto de vista político. Nos anos 60 surgiram o movimento hippie, do final dos anos 50 para os 60, o rock. Então, foram momentos assim, importantes, onde a juventude se manifestou para ter mais liberdade, para traçar seu próprio destino, né? Então, houve muitos rompimentos, muitas rupturas. E ali também, nos anos 60, a sociedade começou a refletir sobre os recursos naturais, sobre a flora, sobre a fauna. O mundo estava crescendo economicamente, ali, aquele mundo pós-Segunda Guerra Mundial, e havia pouca preocupação até então com o meio ambiente. Então, esses movimentos começam a surgir ali nos anos 60. De tal maneira que, em 1972, a Organização das Nações Unidas fez a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente. E aconteceu em Estocolmo, capital da Suécia, porque os países nórdicos sempre lideraram, né, esse movimento verde, esse movimento pela sustentabilidade. Então, assim, foi o primeiro grande momento. E em 1972, na primeira conferência, é que se instituiu esse dia, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, vejam como é recente, do ponto de vista histórico, né? Esse marco, essa referência do Dia Mundial do Meio Ambiente. Muito bem. A partir daí, os países passam a se preocupar mais com o meio ambiente, os países criam ministérios do meio ambiente, órgãos para tratar de políticas ambientais, a própria ONU ela vai focar também na questão ambiental, de tal maneira que em 1987 vai acontecer também um grande encontro, e a partir desse encontro foi feito um relatório sobre os grandes problemas ambientais que o mundo vivia. Nesse relatório, a relatora, não é, que fez toda a sistematização desses estudos foi uma ex-primeira-ministra da Noruega, chamada Gro Brundtland. É tanto que esse relatório ficou também conhecido como relatório Brundtland, né, em homenagem à relatora. E esse documento ele foi denominado como Nosso Futuro Comum. Quer dizer, ali a sociedade já estava entendendo que não adiantava um país cuidar da sua política ambiental e outros não. Então, é um problema da humanidade, né? O mundo é a nossa casa, é a casa comum. Pois é justamente em 1987, nesse documento, Nosso Futuro Comum, que vai nascer esse conceito que vocês aí no PCM utilizam muito, que os governos falam todo dia, desenvolvimento sustentável. Então, esse termo, desenvolvimento sustentável, nasce aí, em 1987, desse relatório, desse documento chamado Nosso Futuro Comum. E o que seria, então, o desenvolvimento sustentável? É o reconhecimento de que o mundo precisa crescer economicamente. Nós precisamos gerar emprego e renda. Ao mesmo tempo, nós temos que garantir que os recursos naturais existentes possam continuar existindo. Não apenas para a atual geração, mas para as próximas gerações. Então, aí vem o conceito de sustentabilidade. E isso é que é desenvolvimento sustentável. É eu reconhecer que eu tenho que utilizar os recursos naturais para o crescimento econômico, para o desenvolvimento econômico, para gerar emprego e renda, mas eu tenho que ter a preocupação com esses recursos para que eles não se extingam, para que eles continuem existindo para as próximas gerações, tá? Então, esse conceito que todos nós utilizamos hoje, ele fica, a partir daí, desse documento, como uma marca, né? Como uma referência, como modelo, como uma reivindicação, uma aspiração da sociedade mundial. Muito bem. Em 1992, portanto, 20 anos depois da primeira conferência, vai acontecer a segunda conferência da ONU sobre meio ambiente, a grande conferência, e tivemos o privilégio dessa conferência ser no Brasil, no Rio de Janeiro. Foi a famosa ECO 92, ou Rio 92, onde chefes de Estado, chefes de governo, ou seja, reis, presidentes, primeiros ministros, praticamente
quase todos os governantes do mundo estiveram no Rio de Janeiro para assinar esse documento, né? Onde se tratava dos problemas ambientais e das soluções possíveis para esses problemas. Foi um marco na história do meio ambiente mundial. Muito bem. 20 anos depois, em 2012, vai acontecer a terceira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, também organizada pela ONU. E, mais uma vez, para o nosso privilégio, acontece no Brasil, né? Foi a famosa Rio+20, né? 20 anos depois da segunda conferência, acontece a terceira conferência e também no Rio de Janeiro. Eu quero aqui fazer uma reflexão com vocês da importância do Brasil. Às vezes, a gente tem aquele complexo de vira-lata, de achar que o Brasil é um paizinho qualquer, que o Brasil não tem méritos, que o Brasil se tornou a maior referência do mundo em políticas ambientais. Tanto é que das 3 grandes conferências, 2 ocorreram no Brasil. Então, o Brasil era um país referência das políticas ambientais. Eu digo era porque eu quero refletir mais na frente o que é que está ocorrendo hoje na questão ambiental brasileira. Pode passar. Muito bem. Então, eu acabei de dizer que o Brasil se tornou a grande referência de país nas políticas ambientais. Um dos motivos é a nossa biodiversidade. E aí é interessante porque não há nenhum país no mundo com a diversidade biológica que o Brasil tem. A gente costuma dizer que o Brasil é mega diverso, né? Não há nenhum país no mundo com tantas espécies vegetais e animais como o Brasil. Até por ser um país tropical, né, isso facilita. Nós temos muita água, muito calor, e isso significa mais vida. Então, é um país que tem muita vida, que tem muitas espécies. E é muito importante que a gente conheça as nossas espécies. Por sinal, o governador Camilo Santana, que é ambientalista, né? Não sei se vocês sabem, o governador Camilo Santana é agrônomo de formação, ele tem mestrado em meio ambiente e ele é funcionário de carreira concursado do IBAMA. Então, é um ambientalista, né? É um privilégio ser secretário de um governador que é ambientalista. E o governador Camilo Santana, através de um programa chamado Cientista-Chefe, que hoje é referência nacional, né? Nós temos hoje 17 cientistas-chefes no governo do Estado, um pesquisador, um professor universitário que forma uma equipe para estudar, para elaborar políticas para o governo, portanto, para a sociedade, né? Ou seja, no Ceará, ciência é levada a sério. Conhecimento é poder, né? Como dizia Francis Bacon, aqui a gente considera isso. Conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento, mais ciência, mais nós vamos ter alternativas de boas políticas públicas para a sociedade. Então, o governador Camilo Santana criou o cientista-chefe do meio ambiente. E nós já apresentamos 2 produtos desse programa. Um deles é o inventário da fauna. O Ceará hoje tem um inventário da sua fauna. Nós sabemos quais são as nossas espécies. E também, recentemente, foi lançado o inventário da flora. Sabemos que espécies vegetais nós temos. Agora, os pesquisadores vão pesquisar até o próximo ano quais são as espécies no Ceará que estão ameaçadas ou em extinção. Isso é muito importante, porque a gente vai ter políticas específicas de preservação. Na hora do licenciamento ambiental, as empresas vão saber que naquela área tem uma espécie animal ou vegetal que está em extinção. Então, tomará muito mais cuidados na sua instalação e na sua operação. Então, como dizia, o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade no mundo. Isso por si já é fundamental em qualquer política ambiental. Aqui são algumas questões que nas últimas décadas o mundo enfrentou. E para cada problema surgiram soluções. Ou seja, o problema está aí para a gente estudar, diagnosticar e buscar soluções com políticas públicas, né? Vou dar aqui o exemplo da camada de ozônio. Todos vocês sabem, né, que lá na estratosfera nós temos uma camada de ozônio, não é? O ozônio, ele funciona
como uma espécie de filtro. Os raios solares vêm com muita intensidade, né? Inclusive ultravioleta, né? Que é muito forte, que gera prejuízo para a saúde dos seres vivos, né? Então, se não fosse essa camada de ozônio, nós teríamos sérios problemas de saúde, não é, para os seres vivos, não é? Porque essa insolação seria muito intensa. E os cientistas começaram a observar que, algumas décadas atrás, havia buracos nessa camada de ozônio, tanto no Ártico, ao norte, como na Antártida, ao sul, não é? E as pesquisas descobriram que um dos gases, não é, que nós utilizamos aqui no ar-condicionado, em freezer, né, o CFC, o clorofluorcarbono, era um dos responsáveis por esse buraco na camada de ozônio. A partir daí, os governos, as empresas, não é, começaram a perceber, a mudar legislações, e hoje quase que não se usa mais o clorofluorcarbono. E, recentemente, os cientistas têm mostrado a recuperação dessa camada de ozônio. Ou seja, a natureza, ela ajuda quando a humanidade se dispõe a encontrar soluções para os seus problemas. Então, não estou dizendo que não é mais uma preocupação, mas deixou de ser a maior preocupação ambiental, porque essa camada ela se recupera se nós mudarmos o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas políticas públicas. Muito bem. Um grave problema ambiental que nós estamos vivendo, vocês acompanham isso diariamente nos meios de comunicação, é o aquecimento global. O que é isso? Vocês sabem muito bem que nós, ao termos indústrias, ao nos locomovermos com os transportes, na agropecuária, com as queimadas, enfim, com as várias ações antrópicas, né, humanas, nós emitimos gases que vão para a atmosfera, né? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, né? São chamados gases de efeito estufa. Não é? Por que efeito estufa? Porque esses gases eles sobem, não é? Formam uma espécie de nuvem, não é? E os raios solares vêm, aí é física, né? Eles vêm com muita força, chegam ao solo ou nas águas, né? Eles penetram no solo, mas também eles retornam para a atmosfera. Só que eles retornam mais lentamente, né? Isso é física, né? Vêm os raios, batem no solo, quando eles são rebatidos, eles vêm mais vagarosamente, mais lentamente. Se eu encontrar uma camada de gases, essa camada vai diminuir o retorno desses raios solares para o espaço, para a atmosfera. E aí nós vamos criar uma espécie de estufa, vai ficar mais quente, não é? Nessa parte da atmosfera mais próxima do planeta. Não é? Então, esses são os gases de efeito estufa. E eles geram o chamado aquecimento global. Os cientistas estão mostrando, não é? Existe um painel chamado IPCC, painel intercontinental, interdisciplinar de mudanças climáticas, e esse painel vem mostrando que do início da Revolução Industrial, eu estou falando aqui do final do século XVIII, início do século XIX, até hoje, a média de temperatura mundial aumentou em 1,2 grau. E os cientistas estão revelando que se nós não mudarmos o nosso comportamento, se nós não nos preocuparmos com os gases de efeito estufa, se nós não mudarmos a nossa matriz energética e tivermos cuidado com esses gases, nós vamos chegar no final deste século, lá por 2100, com o aumento de 4 ou 5 graus até na média de temperatura mundial. Olha que situação grave. Quais são as consequências disso? Vocês já estão vendo. As geleiras, tanto no Ártico como na Antártida, como nos picos das grandes montanhas, elas já começam a derreter mais. Essas geleiras derretendo vão gerar o aumento do volume da água dos oceanos. Esses oceanos vão invadir litorais. Isso já está ocorrendo, inclusive, no Ceará. Basta ver o nosso litoral aqui da costa oeste, Caucaia, né?
enfim, e outras praias em que elas estão diminuindo de tamanho, mas isso é em boa parte do mundo. Inclusive, pequenas ilhas podem ficar submersas com o aumento do volume dos oceanos. Tudo isso gerado pelo aquecimento global, que é gerado pelo excesso de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, ninguém tem mais dúvida. Ou nós mudamos o nosso comportamento, ou nós mudamos a nossa matriz energética, ou todos nós nos preocupamos com isso, ou a nossa geração será responsável por dificultar muito a vida das próximas gerações, inclusive impedindo a vida em determinadas regiões. Vai chover mais em alguns locais, vai chover menos em outros, o processo de desertificação vai aumentar, dependendo da região, né? Porque as massas de ar vão se modificar, não é? Com todo esse aquecimento global. Quais as saídas? Olha o que eu falei no início. Todo problema pode fazer surgir uma oportunidade e boas soluções. Uma grande alternativa, né? Vocês aí do PECEM estão dando exemplo para o Brasil e para o mundo. Uma grande saída seria a que a gente chama de energias renováveis. Ou seja, são fontes energéticas limpas, que não jogam para a camada de ar esses gases de efeito estufa. É o caso da energia eólica, e o Ceará hoje é o quarto maior produtor e a gente quer chegar à liderança. O governador Camilo Santana tem estimulado seus secretários, as empresas, para buscar investimentos em usinas eólicas, tanto em terra como no mar, né? Chamada offshore, como também as usinas solares ou fotovoltaicas, né? E aí nós temos aqui no Nordeste brasileiro um dos maiores potenciais do mundo. Não é só do Brasil. Do Brasil é o local de melhor região para as usinas eólicas e usinas solares, mas é um dos melhores locais do mundo. E mais, recentemente, não é? Já agora, no governo Camilo Santana, e aí eu quero ressaltar o grande trabalho do secretário Maia Júnior, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, ele tem buscado atrair grandes investidores para a produção do hidrogênio verde. Ou seja, eles vão produzir o hidrogênio a partir de usinas eólicas e solares, e esse hidrogênio ele vai ser, inclusive, exportado para outros países do mundo, Europa e outros países, onde a matriz é uma matriz de combustíveis fósseis. Isso é muito importante. O Brasil talvez seja hoje, no chamado G20, né, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. O Brasil está entre esses países, apesar da nossa miséria, apesar do nosso problema de desigualdades, mas nós somos um dos países mais ricos do mundo. Mas hoje o Brasil é exportador de petróleo. Nós temos petróleo, gás natural, carvão menos, mas o carvão talvez seja aquele mais poluente, né? Que a gente está trabalhando aí para substituir, inclusive as próprias termoelétricas já estão trabalhando para substituir essa matriz energética. Nós temos biocombustível, né? Combustível através das plantas, é o caso da soja, da mamona, né? Aí nós temos, por exemplo, o biodiesel, né? Nós temos as hidrelétricas, essa matriz energética importante, que são as águas, né? Os grandes lagos que se formam, e aí a gente faz as hidrelétricas, que geram 70% da eletricidade no Brasil, e é uma fonte limpa. Tem um problema dos grandes lagos, né? Onde normalmente vegetação fica submersa, gera ali o metano, é um problema. Hoje nós não temos mais condição de construir grandes lagos no Brasil, e também a água, ela precisa ter um fim mais nobre, né, de abastecimento. Então, hoje já não se investe muito em hidrelétricas. Mas nós temos um potencial gigantesco na energia eólica, na energia solar, na energia das ondas, né? Aí no PECEM vocês também estão fazendo essa experiência de energia a partir da chamada maré motriz, não é? A energia das marés, com esse movimento de ida e vinda das marés. Nós temos o gás natural renovável,
E aqui o Ceará faz um trabalho belíssimo, a nossa empresa de gás, que é a Cegás, não é? Comercializando gás natural para empresas, para residências. E hoje, 15% desse gás já é o gás natural renovável. Está sendo retirado lá do aterro sanitário Asboc, que fica aí em Caucaia, não é? Está se retirando a partir da substância orgânica o gás natural renovável. Em vez de produzir o metano, né, que é um gás de efeito estufa, que vai gerar poluição e problema de aquecimento global, está se retirando para produzir o gás natural renovável. Olha como tem saídas os problemas, né? Então, o Ceará ele está de ponta, ele está numa posição de liderança nesse processo de substituição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. É evidente que nós temos problemas que já vêm há séculos, não é? Na nossa região e no nosso estado, que é o problema da seca, mas a seca também tem soluções. Não adianta combater a seca, como se tentou muitos anos políticas de combate à seca. Não é de combate, nós temos que ter políticas de convivência com a seca. Ela é uma realidade, não é? Há países em situação muito pior do que o Brasil e que já encontraram boas soluções, não é? Basta lembrar aqui o caso de Israel, que é praticamente um deserto, e que eles têm água, inclusive para produção em larga escala agrícola, né? Tem boas soluções na área de recursos hídricos. Mas o Ceará também é um estado que há décadas vem investindo em soluções para a questão hídrica. Nós temos aí a integração de bacias do São Francisco para as bacias da região norte e do Nordeste. As águas do São Francisco começaram a chegar este ano aqui ao Ceará, não é? E nós temos o Cinturão das Águas, quer dizer, é um projeto ambicioso que nos próximos anos, nas próximas décadas, vai interligar as bacias hidrográficas do Ceará. Nós temos 12 bacias hidrográficas para levar a água de uma bacia para outra, né? É a chamada integração de bacias. E o Ceará já mostrou que quando a gente usa a tecnologia, é o caso da integração de bacias, quando a gente faz a irrigação, quando a gente utiliza os fertilizantes corretos, a gente tem algumas áreas de bons solos para a produção de frutas, de rosas, não é? De flores. E aí o Porto do Pecém é um exemplo disso. Vocês têm exportado, não é, para vários países do mundo as nossas frutas. O Ceará é um dos grandes produtores e exportadores de frutas, mesmo sendo um estado no semiárido, com a pluviometria pequena, né? Estamos agora concluindo o período de chuvas. No Ceará chove 4 meses por ano, praticamente, não é? Fevereiro, março, abril e maio. A chamada quadra invernosa. Não é? Chove-se em média 800 milímetros por ano e 600 milímetros normalmente ocorrem nesses 4 meses. Então, é um problema. Há pequena quantidade de chuva e essa chuva é mal distribuída. Só chove praticamente durante esses 4 meses. Mas se nós soubermos utilizar a boa tecnologia, nós podemos aproveitar esta água, mesmo sendo pouca, para as nossas empresas, indústrias, para a agricultura, para o consumo humano, para o consumo animal. Isso é possível, é razoável, desde que nós tenhamos planejamento e tecnologia. E o Ceará é o estado de ponta no Brasil na questão de recursos hídricos, né? Claro que nós temos um sério problema também de o nosso solo é raso, né? A maior parte do solo do Ceará ele é raso, portanto, quando chove, ele encharca logo, essa água escorre, né, para os riachos, para os rios, e boa parte vai para o mar, vai desaguar no mar. Então, nós temos um problema também de esta água, ela não acumula. A gente tem poucas áreas boas para poços, porque os nossos solos são muito rasos. Encontra logo a pedra, né? Encontra logo aquele relevo onde a água não consegue penetrar. Isso é um grave problema. Como a insolação é altíssima, a evaporação também é muito grande. Então, o problema não é só falta de chuva e concentração de chuva. É que a evaporação também é muito grande e essa água com solos rasos, ela escoa rapidamente e a gente perde essa água para o mar. Por isso que no Ceará é tão importante o reuso de água.
e é uma tecnologia que nós estamos só agora começando a utilizar em mais escala, mas todos nós temos que buscar, não é? A água no Ceará é preciosa, não é? Então nós precisamos fazer o reuso, como a dessalinização, né, que vocês aí do PECEM também já estão fazendo experiências nesse sentido. Vamos ter uma usina de dessalinização aqui em Fortaleza, na Praia do Futuro, para utilizar a água do mar, e eu sei que vocês aí têm plantas aí já planejadas para utilizar a água do mar também futuramente. Como eu disse, o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. E interessante no Brasil é que nós temos biomas muito diferentes, não é? Na Zona Norte, nós temos a Amazônia, né? Nós temos ali a Mata dos Cocais, ali no Maranhão, um pouco do Piauí. Nós temos aqui a Caatinga, né? Caatinga é uma palavra indígena, né? Caatinga significa mata branca, né? 90% do nosso bioma aqui no Ceará é Caatinga, mas nós também temos Mata Atlântica. No litoral, essa mata da zona costeira, as matas de serras úmidas, né? Maciço de Baturité, Uruburetama, né? Nós temos aí a Serra da Meruoca, nós temos a Chapada da Ibiapaba, nós temos a Chapada do Araripe, né? Áreas altas, onde nós temos florestas de mata atlântica e que é preciso preservá-las, porque nós só temos hoje no Brasil 12% da Mata Atlântica, não é? Quando os portugueses começaram a chegar no Brasil a partir de Pedro Álvares Cabral, né, de 1500, nós só temos hoje 12% da Mata Atlântica que tínhamos. Então é preciso preservar o que resta de Mata Atlântica. Nós temos muito pouco cerrado aqui no Ceará, outros estados nordestinos como Maranhão, Piauí, Bahia, né, tem uma porção de cerrado considerável, que hoje está sendo muito utilizado para a agricultura. Nós temos os pampas lá da região sul, né? Nós temos a Mata dos Pinhais ali, Paraná, Santa Catarina, né? Nós temos o Pantanal, que é também um bioma muito específico ali do Centro-Oeste, e o Cerrado imenso no Centro-Oeste e entrando para o Nordeste. Muito bem. Em 2012, o Brasil aprovou uma lei no Congresso. Na época, eu estava como deputado federal, participei desse debate, lutei muito pelo Código Florestal. Ele é muito importante, porque o Código Florestal, ele indicou o que é uma área de preservação permanente. Quer dizer, áreas de dunas, como vocês têm aí no PECEM, área de vegetação costeira, vegetação ciliar, essa mata que fica na beira dos rios, a mata das nascentes, topo de morro, tudo isso é APP, área de preservação permanente, que nós temos que preservar para o bem da flora e da fauna e para o bem da humanidade. Isso está definido, o que é APP está definido na lei, está no Código Florestal. Como também o Código Florestal definiu a chamada reserva legal. Amazônia, você tem uma propriedade na Amazônia, só pode plantar 20%. 80% é reserva legal. Aqui na Caatinga, 20%. Mata Atlântica, 20%. No Cerrado, 35%, porque é um bioma que tem sido muito devastado, né, por causa da agropecuária. Então, lá é 35%. Todo proprietário tem que deixar 35% de reserva legal, de mata nativa. Né? E nos demais biomas, 20%. Então, está definido em lei. Lei é para ser aplicada, é para ser respeitada, não é? E, lamentavelmente, eu disse no início que o Brasil era uma das maiores referências em políticas ambientais. E hoje, o Brasil virou um pária. O Brasil virou um caso, não é, que é discutido no mundo inteiro de desrespeito às leis ambientais e aos órgãos ambientais, não é? Que em nível nacional estão se enfraquecendo, né, porque não estão conseguindo efetivamente trabalhar para os seus objetivos. Então, precisamos refletir sobre isso. Quer dizer, um país que era referência nacional, hoje deixou de ter liderança na questão ambiental, por falta de políticas, por descaso, por desconhecimento ou por ambição, não é? De certos empreendedores que não conseguem perceber
não é isso que o Eduardo colocou com muita clareza. Quer dizer, hoje, os grandes investidores internacionais estão considerando o desenvolvimento sustentável. Não é? Aportuguesando aqui, é a sigla ASG, Ambiental, Social e Governança. As empresas que não se preocuparem com ASG, elas perderão espaço, perderão consumidores e perderão investimentos dos grandes fundos internacionais. Então, não é apenas mais hoje meio ambiente um tema de ambientalista, que é muito importante que tenha. É um tema para as empresas, é um tema dos governos e é um tema da sociedade. É a única saída para a humanidade, se nós nos preocuparmos com o ambiental, com o social e com a boa governança. É tanto que o governador Camilo Santana criou recentemente o selo Empresa Sustentável. Nós estamos, nesse momento, regulamentando, com o apoio das federações da indústria, da agricultura e pecuária, do comércio, não é? Nós estamos regulamentando até no segundo semestre, vamos lançar um edital para certificar as empresas do Ceará com suas boas práticas ambientais, não é? Com a sua sustentabilidade. Tenho certeza que muitas empresas aí ligadas à ESIP, não é? Irão participar, irão receber essa certificação, porque já tem boas práticas ambientais. Muito bem. Também no Código Florestal, nós definimos o que era o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Hoje, todo proprietário de terras, ele tem que fazer o seu CAR, ele tem que fazer o Cadastro Ambiental Rural, tem que entregar esse cadastro, né, com o shapezinho lá, com a poligonal da sua área, qual é a área que ele tem a reserva, onde é que tem a APP na sua área, ele entrega para o órgão ambiental, aqui no Ceará, para a SEMASSE. A SEMASSE até fez um trabalho com os pequenos proprietários, ajudando a fazer o seu CAR. Por quê? Porque o proprietário, ele faz o CAR e, em seguida, ele faz o PRA, né, o seu projeto de regularização ambiental. Onde tem um problema, está faltando floresta nativa da sua propriedade. Ele vai lá e planta, faz um replantio, um reflorestamento, né? Isso é o que é o chamado projeto de regulamentação ou regularização ambiental. Nós temos aqui no Brasil um gravíssimo problema em relação aos resíduos sólidos, né? Soube que vocês tiveram aqui um papo, um diálogo com o Marcos Albuquerque, do CIDVET, que faz um belíssimo trabalho, tem boas propostas aí nessa área. Qual é o grave problema? É que o Brasil faz muito mal a gestão de resíduos sólidos. Isso é no Brasil inteiro. Aqui no Ceará o problema é gravíssimo. O Ceará tem 184 municípios. E no ano passado, a última análise que nós fizemos, o Ceará tinha 311 lixões. Imaginem, basta andar nas estradas do Ceará, não é? Às vezes, na entrada de uma cidade, a gente tem um lixão. O que nos envergonha, com certeza envergonha vocês também. É um absurdo isso. Porque a lei que estabeleceu a Política Nacional de Gestão de Resíduos, de 2010, deu 4 anos para a extinção dos lixões. Eles foram extintos? Não, eles aumentaram. E agora, recentemente, vocês acompanharam, foi votada no Congresso Nacional a nova lei do saneamento básico, né? Saneamento, vocês sabem, é abastecimento d'água, esgotamento sanitário, drenagem e gestão de resíduos. A nova lei de saneamento básico deu um prazo até 2024, daqui a 3 anos, todos os municípios do Brasil têm que extinguir os lixões. Aquele prazo que já tinha sido dado antes, foi dado agora de novo. E o que é mais grave, em agosto desse ano, todos os municípios da área metropolitana têm que extinguir os lixões, das áreas metropolitanas. O Ceará tem 3. Em agosto de 2022, os municípios acima de 100 mil habitantes. Em agosto de 23, entre 50 e 100 mil. Em agosto de 24, todos os municípios pequenos, também abaixo de 50 mil, terão que extinguir os lixões
e fazer a coleta seletiva e logística reversa, educação ambiental. E nós estamos muito longe disso. O que é que o governo do estado tem feito? O principal ator aí da política de gestão de resíduos é o município. A responsabilidade é maior para o município. É quem opera essa política, é o município. Mas claro que o estado ele tem que ajudar, como a União também. O que é que nós temos feito aqui no Ceará? Em 2016, o governador Camilo Santana aprovou na Assembleia Legislativa a Lei Estadual de Gestão de Resíduos. Temos uma lei, diretrizes, definindo qual é a política. Ainda em 2016, o governador Camilo Santana apresentou na Assembleia Legislativa o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, com metas de curto, médio e longo prazo, metas até 20 anos. Por sinal, esse ano nós vamos fazer a revisão dos primeiros anos, né? Que já está com 5 anos. Depois, nós fizemos os chamados planos regionais de resíduos sólidos. O Ceará tem 14 regiões administrativas. Todas as regiões têm um plano regional. Por quê? Porque nós acreditamos que os pequenos e médios municípios terão que se consorciar para poder fazer a gestão de resíduos. O município pequeno, sozinho, ele não consegue, porque o investimento é alto. Então, tem que ter consórcio. Então, passamos a estimular os consórcios. Vocês devem conhecer que no Ceará, já há alguns anos, vem de outros governos que a gente está mantendo, a política do ICMS ecológico. Não é? Do ICMS que o Estado repassa para os municípios, 25% do total, o Estado pode criar critérios para repassar esse ICMS. E aí foi criado, já há alguns anos, que o município que tem bons indicadores em educação, ele passou a receber 18% desse ICMS. Os que têm bons indicadores de saúde, 5%. Inclusive, mudou agora a lei para mais 10%, né? Então vai ser 15%. E para os bons indicadores de meio ambiente, 2%. É o chamado ICMS ecológico. Isso foi realmente uma política muito interessante, porque os municípios mudou muito a educação do Estado, e aí nós modificamos o decreto, colocando a seguinte questão. O município que tivesse a sua política municipal de gestão de resíduos, o município que criasse o seu fundo municipal do meio ambiente, o município que afetasse uma área, escolhesse uma área para ter uma central municipal de reciclagem, e o município que se consorciasse com os vizinhos, nós repassaríamos os 2%. Isso gerou uma grande mudança, porque dos 184 municípios, hoje, 167 estão consorciados. Foi um grande avanço. Nós criamos esses consórcios com esse estímulo. Qual é agora o desafio? É que os consórcios avancem, que os consórcios possam efetivar essa política estadual e nacional de resíduos sólidos. E aí, nós resolvemos fazer com os municípios, com a população, com os órgãos municipais, os chamados planos de coletas seletivas múltiplas. Hoje, todos os municípios do Ceará têm um plano de coleta seletiva, feito por eles também, onde vai ter uma central municipal de reciclagem, onde vai ter educação ambiental, né? Caminhar também para a logística reversa, enfim, várias ações terão que ser feitas nesses municípios. Nós temos ajudado, assessorado, mas, evidentemente, o município tem que assumir essa responsabilidade que é sua, não é? De operar essa política de gestão de resíduos. Claro que nós estamos muito longe ainda de alcançar os nossos objetivos, mas institucionalmente a política está montada. Caberá agora aos consórcios, né, com a nossa ajuda, e isso é feito não só pela Secretaria do Meio Ambiente, mas pela Secretaria das Cidades. 2 áreas avançaram muito, a região de Sobral, ali o consórcio da Zona Norte, que tem 18 municípios, já tem um aterro que o Estado construiu, ecopontos, e agora eles estão caminhando para essas centrais municipais. Na região lá do Jaguaribe, Limoeiro, onde a Apodi, lá tem em Quixeré, não é? E tem ajudado lá o consórcio, lá também já são 13 municípios que estão avançando e lá haverá um aterro. Veja bem,
Se o município fizer a coleta seletiva, se as famílias fizerem a coleta seletiva, se as empresas fizerem a coleta seletiva, os aterros sanitários serão bem menores. Há pesquisas que mostram que os aterros podem diminuir em 60%, 70%, 50% do seu tamanho se todo mundo fizer a coleta seletiva. Porque muito daquilo que a gente chama de lixo, na verdade, é um resíduo sólido reciclável. Portanto, pode ser reutilizado, o que é muito bom. Né? Inclusive, gera emprego e renda. Nós, inclusive, no Estado, estamos com a política de pagamento de serviços ambientais. Né? Vamos agora, já estamos caminhando aí para quase 2.500 catadores, que nós pagamos 1/4 de salário mínimo como pagamento de serviços ambientais. Uma complementação para o seu ganho como reciclador. Nós temos que ajudar essas associações, essas cooperativas, não é? A se estabelecerem, a se organizarem e a produzirem, porque é geração de emprego e renda. Reciclado é emprego e renda. Muito bem. Então, vocês já conhecem aí a política do 5R, né? E todos nós deveríamos trabalhar nas nossas famílias, nas escolas, nas empresas, né? Repensar se você precisa consumir ou não aquele produto, recusar aquilo que você não tem necessidade, reduzir o consumo, inclusive, de energia, de água, né? Por causa dos problemas que nós temos com o encarecimento desse serviço, reutilizar e reciclar. Seria algo que todos nós deveríamos trabalhar cotidianamente onde nós estivermos. Pode passar? Bom, finalmente, houve grandes acordos, grandes conferências, né? Eu já me referi às 3 grandes conferências ambientais, 72, 92, 2012, mas quero mostrar que determinadas conferências, elas não têm sucesso se não houver uma adesão, um engajamento dos países, dos governos e das empresas. O Protocolo de Kyoto foi um grande acordo assinado em Kyoto, né, que é uma cidade japonesa, em 1997, onde o mundo firmou compromisso de diminuir 5% de emissão de gases de efeito estufa em relação a 1990. Fracassou, não deu certo, porque os principais poluidores não aderiram, né? E, efetivamente, em vez de diminuir a emissão, foi aumentar a emissão de gases de efeito estufa. Em 2015, um ano emblemático para as políticas ambientais. Primeiro, pela Conferência do Clima em Paris, não é? Vocês estão lembrados que naquela Conferência do Clima, os países se comprometeram a diminuir a emissão de gases de efeito estufa para que o aumento da temperatura média, que pode ser 4, 5 graus no final do século, ele seja de 2 graus. Nós já estamos em 1,2. Temos que chegar no máximo a 2, mas o ideal é chegar a 1,5. A meta é 1,5, no máximo 2. Mas vamos ter que trabalhar muito para chegar lá, não é? Fazendo aquilo que a gente precisa fazer, não é? Mudando a política de resíduos, usando combustíveis, substituindo os combustíveis fósseis pelas energias renováveis. Está aí o carro elétrico, que vai ser o carro já da humanidade, porque nós temos que substituir a gasolina, não é? Que é um combustível fóssil. O álcool ajuda muito, não é? Mas estamos caminhando aí para o carro elétrico, estamos caminhando para o hidrogênio verde e precisamos intensificar isso, né? O Ceará pode ser uma grande referência nessa adaptação às mudanças climáticas, né? A gente com tecnologia e com vontade política. Não adianta só ter tecnologia, tem que ter vontade política, né? Das empresas, dos governos, para nós realmente mudarmos o nosso comportamento, mudarmos as nossas fontes energéticas. Também em 2015, aconteceu em Nova York um grande encontro da ONU que estabeleceu os chamados ODS, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que nós temos que ter daqui para frente para garantir a sustentabilidade, não apenas econômica, né, mas social e ambiental.
para garantir o nosso futuro, para garantir a nossa existência. Não é? Hoje nós já consumimos 50% a mais do que deveríamos para a reposição dos recursos naturais. Então, nós vamos ter que diminuir o consumo. Temos que organizar esse consumo. Não é? Então, os ODS vieram para ajudar o planejamento dos governos, dos estados, das cidades, das empresas. Né? Rapidamente aqui, vamos ver aqui os ODS. Bom, então vamos lá. Erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde, educação de qualidade, qualidade do oceano, água limpa. Vou colocar os óculos aqui, pessoal. Água limpa, energia limpa, indústria, inovação na infraestrutura, emprego digno, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça e construções fortes, parcerias em prol das metas. Esse objetivo 17 é importantíssimo. Nós não vamos conseguir atingir essas metas sozinhos. Nós temos que ter parcerias. É o que vocês fazem aí no CIP, né? Vocês fazem parceria entre as empresas, na associação, com os governos, com a prefeitura, com o governo do estado, com o governo federal, com a sociedade, com as associações. É assim que a gente vai atingir os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. O governo Camilo Santana tem apostado nisso. O nosso planejamento é baseado nos 17 ODS. Basta ver a política ambiental do governo, né? Eu quero aqui registrar que quando nós assumimos o governo, o governador Camilo mudou consideravelmente a política ambiental. Nós tínhamos 24 unidades de conservação. Nós vamos chegar no final de 2022 com mais 17. Quer dizer, vamos chegar a 41 unidades de conservação. Não é? Isso foi um grande avanço. Áreas protegidas, né, que nós temos a mais agora no estado do Ceará. Quando sair daqui desse nosso papo, desse nosso diálogo, nós vamos estar lá no Palácio, daqui a pouco, o governador vai assinar o decreto de ampliação do Parque Estadual do Cocó. Muitos de nós, me lembro aqui do Ricardo e outros amigos, nós participamos de manifestações para criar o parque. Era uma luta, foram 40 anos para a gente criar o parque. E agora esse parque está criado, ele atravessa Fortaleza, começa lá na fronteira com Maracanaú e Itaitinga, lá no anel viário, acompanha 20 quilômetros do rio Cocó até a desembocadura do Cocó entre Cacipesca e Sabiaguaba. Então, e agora ele está aumentando em 10 hectares. Então, nós teremos 1.581 hectares. Não é? E vamos criar outra série de unidades até o final do governo Camilo Santana. Então, creio que o governo está atenado para a questão ambiental, o governo busca parcerias, tenho certeza que vocês são parceiros muito importantes da política ambiental do Estado e nós queremos, portanto, aperfeiçoar cada vez mais essa parceria. Então, eu concluo aqui a minha fala lembrando a sabedoria africana, que diz o seguinte: se quiser chegar logo, ande só. Se quiser chegar longe, ande acompanhado. Eu quero a companhia de vocês. Muito obrigado. Parabéns, Arthur Bruno, pela sua fala, viu? Olha, essa frase que você disse aí nos finalmente é a que nós usamos na associação, viu? Sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E queremos estar, sim, junto de você, viu? Porque é importante, somente o conjunto chega lá. E é sustentável essa viagem, né? Sustentável, viu? Queria dizer para você, da sua fala, eu queria pensar algumas coisas para você tomar conhecimento que a gente tem feito também na associação. Questão, perdão, das ODS. Nós temos trabalhado fortemente nas ODS, no nosso grupo do Fórum de Responsabilidade Social. Temos debatido. Antes da pandemia, em 2020, nós fizemos um grande encontro, trouxemos um representante global
a nível de Brasil para uma palestra conosco. Trouxemos representantes da Federação do Paraná, que foi a primeira federação do Brasil da indústria a se ligar ao Pacto Global, né? Hoje é também signatária do Pacto Global. Nós temos 4 associadas que são signatárias do Pacto Global, dentro do complexo, aí a Cimenta Apodi, a Aeres, a EDP e a DSM, né? Fizemos já um curso presencial ainda no 2020, no início, para formação e esclarecimento dos nossos funcionários, das nossas associadas com relação ao ODS. Temos uma parceria enorme com o pessoal do IEL do Paraná. E temos gravado recentemente, agora no 2020, nós fizemos também uma formação de 3 etapas com o pessoal do Paraná, fizeram online pela internet, está gravado também no nosso canal do YouTube, outras pessoas podem usufruir desse curso, está lá gravado. Sensacional, é uma preocupação nossa imensa com relação a isso, viu? Com relação à reciclagem, é o foco do nosso fórum de meio ambiente. A gente tem trabalhado aí com a IEDA e com o grupo todo esse foco de levantar quais são os resíduos que estão gerando do complexo. A gente quer um complexo limpo, né? Complexo limpo, com tudo reaproveitado. É importante, não adianta a gente estar gerando esse lixo dentro do complexo de resíduos. Vou dizer lixo, mas esses resíduos dentro do complexo e tirando do complexo, jogando para outro local, né? A gente precisa reciclar isso. Dou como modelo as cinzas geradas pela EDP e a Eneva, que queima carvão para gerar energia, e geram 8% de resíduo com as suas cinzas. Essas cinzas todas são diariamente recolhidas pela Cimenta Apodi, pela Votorantim, e são transformadas em cimento. Quer dizer, nós não geramos nada de resíduo com elas dentro do complexo, tudo vai para lá, né? Uma conversa com o Marcos Albuquerque também, a própria Cimenta Apodi já se colocou dizendo assim que o resíduo do resíduo que gerado lá pelo Marcos, que não for prestar para nada, ela que gere energia, ela vai queimar também nos fornos dela também para poder gerar energia e trabalhar de outra forma, para não ficar nada pendente de sujeira dentro do complexo, né? E essa questão do reuso de água é uma coisa que a gente tem debatido também em nossas empresas. Algumas já fazem alguma coisa, mas é necessário evoluir muito também nisso aí, né? A gente precisa realmente trabalhar o resíduo. A gente sabe que nem todas as empresas consomem grande quantidade de água, tem algumas só que têm um consumo maior de água, mas essa preocupação é pertinente, né? E a própria CSP também, que gera um resíduo, a siderúrgica, todo esse resíduo também é transportado para o resíduo da produção do aço, ele é levado também para Votorantim, para as 2 cimenteiras que nós temos hoje funcionando, e dentro do complexo é a Votorantim e a Cimenta Apodi. A Mizu também que está se instalando, vão ampliar, vão montar um grande moinho também lá, e deve consumir também parte desses resíduos também para gerar cimento e gerar o encaminhamento correto para o uso disso aí. Então, são coisas que a gente tem preocupado. Precisamos muito da sua ajuda. Você tem que estar realmente perto da gente, nós perto de você, para que a gente possa contribuir com o seu trabalho também na secretaria, né? E estarmos alinhados no caminho só, que é da sustentabilidade. Eu fico muito feliz de tê-lo conosco, viu? Mas eu vou abrir as perguntas aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, levante a mãozinha. Enquanto isso, passar a palavra para a Ieda, para ela falar um pouquinho enquanto as pessoas vão se colocando. Não, excelente, né? Assim, não tem nem o que falar. Aqui no complexo, foi como o Ricardo disse, a gente, aqui no Porto também, a gente tem a nossa estação, lá na ZPE também, aproveitando aí os nossos resíduos também, a gente procura levar para cimenteiras, né, a parte dos contaminados. 70% dos nossos resíduos aqui do Porto, eles vão para a destinação correta, né, eles são recicláveis, tentando aos pouquinhos, né, a gente vai indo devagar, vai conseguindo, como você disse também, parcerias, importantíssimo, um dos ODS mais importantes mesmo, essas parcerias, esse conjunto de empresas. Aqui tem empresas grandes, né, monumentais. A CSP é uma aula quando a gente vai lá dentro e
e consegue ver o que eles fazem. É fenomenal. E é o nosso contato com a comunidade, né? A gente tem uma aproximação. Aqui no Porto, o nosso ponto focal são os pescadores, as marisqueiras, né? Então, o nosso público-alvo é Cumbuco, Pecém, Itaíba, né? Focando mais os pescadores e marisqueiras. A gente tem um contato muito bom com os presidentes das colônias, né? Trabalhos lindíssimos, né, com a saúde dos pescadores, a gente tem parceria com hospitais, né, que faz esse auxílio também. A gente fez um projeto lindo no Cumbuco com recolhimento de óleo, né, gerando renda para as colônias dos pescadores. São ações que nos ajudam a ir em frente, né, nessa área tão difícil. Meio ambiente, a gente tem que ser realmente muita fé, muito amor, né? E para seguir adiante, né? As dificuldades vão vindo todo dia é uma luta, mas saída sempre tem, né? É só a gente procurar com a pessoa certa, procurar ter ideias, né? E ter as parcerias corretas. Eu vi umas mãozinhas levantadas aí. Em Marcelo Baltazar, da CSP. Olha, Marcelo, claro! Seja bem-vindo, meu amigo. Parceiro importantíssimo. Rapaz, eu que agradeço. Vou jogar na loteria, hein? Coisa boa te ver, Marcelo. Eu que agradeço a organização do evento. Eu tenho andado longe, eu pessoalmente, da ECIP, mas eu estou muito bem representado pelo pelo Leonardo Veloso. Eu sei que o Thiago participa de vez em quando. A turma que trabalha comigo é fera demais, eles estão sempre me atualizando. E, Arthur, Bruno, eu vou lhe falar uma coisa. Essa semana eu escrevi um artigo, né, sobre questão ambiental, até num programa que a CSP tem para divulgação de ideias dos seus líderes, né, nas redes sociais. E uma das coisas que eu escrevi lá foi que quando eu era criança, eu tinha um orgulho danado das histórias que eu ouvia, né, de pais, de amigos que participaram de projetos, pais e avós, né, de projetos que mudaram o país, né? Seja na região onde eu morava, que eu sou do Rio, né, na construção do Maracanã, Ponte Rio-Niterói, ou mesmo de Itaipu, Companhia Siderúrgica Companhia Siderúrgica Nacional. Essas grandes obras, né, esses grandes empreendimentos foram empreendimentos de atração e modificação do nosso país. Só que naquela época o desenvolvimento ele se dava só por uma perna, que era a perna econômica. E aí o que eu tenho falado com a turma é o seguinte: o que mudou, né, de lá para cá e de forma muito intensa nos últimos 20 anos? A mentalidade das pessoas. É impressionante como, quando eu sento para conversar com um gestor hoje e como eu sentava há 20 anos ou mais atrás, a cabeça como mudou do gestor. Eu vejo você falando do nosso governador aí, né, com muito orgulho pela sua formação, mas também pelo entendimento dele como governador do estado, que a temática ambiental ela é essencial para o desenvolvimento, para o próximo futuro. Que floresta em pé vale muito mais do que floresta deitada, né, derrubada, vale mais biodiversidade do que monocultura. Eu não vou esquecer de uma palestra que eu estive na Unifor com o Carlos Nobre, né, é um dos integrantes do IPCC, ele falando, cara, eu, morador de São Paulo, só tomava sorvete de 3 sabores, morango, creme e chocolate. Quando eu desci em Fortaleza, eu não lembro se foi na década de 70, 80, ele entrou numa sorveteria, tinham 80 sabores de sorvete, e a grande maioria de frutas. Ele falou, cara, eu passei mal naquele dia de tanta fruta para comer. Vamos ver a cultura aí do açaí, né? Então, assim, a gente está num momento em que o mundo precisa entender que as pessoas mudaram, o mundo quer outra coisa, e não dá para ser dessa forma. Mas aí eu queria lhe fazer uma pergunta
voltada para o nosso complexo industrial, e em específico para a CSP também, que é dentro do contexto dessa mudança, né? O Brasil ainda é integrante, né, e vai continuar integrante do Acordo de Paris. Nós temos as nossas NDCs, né, que são voltadas principalmente para justamente o desmatamento, né, zerar desmatamento ilegal. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: como vocês veem o Estado do Ceará contribuindo ou caminhando no caminho das redução das emissões dos gases de efeito estufa, tendo uma empresa e outras também que são empresas intensas na geração de gases de efeito estufa, porque isso faz parte da nossa natureza. Mas isso não quer dizer que outras medidas não devam ser tomadas para que isso seja equalizado. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês têm noção desse dado, mas a indústria no país ela é responsável por 7% das emissões. A indústria inteira do país, do Brasil, que é o segundo maior parque industrial da América Latina, contribui com 7% das emissões de gases de efeito estufa. O resto, o que é? É desmatamento, fonte veicular e tudo mais. Como é que a gente pode, né, dar as mãos aí, Arthur Bruno? Queria uma palavra sua sobre esse assunto, por favor. Muito bem, Baltazar. Tem mais alguém ou eu já posso responder? Pode responder. Se aparecer alguém, eu lhe coloco. Sabendo que nós vamos terminar às 10h30, porque você tem que sair para falar com o governador. Isso. Bom, muito bem. Primeiro, eu agradecer, Baltazar. Faz tempo que eu não te vejo. Um abraço aí para você. Inclusive, eu quero já fazer um convite aqui para vocês. Em setembro, nós vamos, digamos assim, quase que fazer uma reinauguração do Parque Botânico do Ceará. E a CSP deu uma grande ajuda. Várias empresas aí do PECEM já ajudaram ali o Parque Botânico. Nós vamos garantir ali acessibilidade. Estamos fazendo ali um calçadão com acessibilidade. Vamos voltar o carrinho que a gente tinha lá para levar as pessoas idosas, com pessoas com deficiência, para fazer as trilhas aí, conhecer aquela área verde com mais acessibilidade. E nós vamos, que era um dos meus grandes objetivos como secretário, era revitalizar lá aquela área onde a gente tem o viveiro e a reprodução de sementes. E estava parado lá, agora a gente está conseguindo finalmente fazer essa reforma. Em setembro, o Parque Botânico vai fazer 25 anos. Então, eu queria muito, e depois vou mandar o convite, formalizar o convite para todos vocês, para a gente, possivelmente o governador deve ir, porque a gente vai fazer uma série de inaugurações lá. Está muito bacana. Utilizem sempre o Parque Botânico. É a maior produção de mudas nativas do Ceará. Nós produzimos 120 mil mudas ano. Então, vocês se utilizem quando quiserem, precisar de mudas para plantio aí em toda a região. Sei que vocês já fazem isso, mas estou aqui só ratificando para que vocês possam sempre utilizar. Baltazar, você falou uma coisa importante. O Brasil, apesar de ele ser um grande emissor, não é, de gases de efeito estufa, está entre aí os 5 maiores, não, claro que tem na frente China, Estados Unidos, o Rússia. Nós utilizamos aquilo que eu falei no início, nós temos uma diversidade energética que é a nossa solução, não é? Nenhum país do mundo tem essas possibilidades energéticas que nós temos, desde do biocombustível, passando pelas eólicas, energia solar, essa possibilidade do gás natural renovável. Então, nós temos alternativas inúmeras, né? O hidrogênio verde aí que vocês estão desenvolvendo aí no PECEM, na ZPE. Então, acho que o nosso grande problema, você colocou bem, são as queimadas, é o desmatamento. A própria pecuária, né? Ela também é uma grande emissora de gases de efeito estufa. Evidentemente que a indústria tem a sua parcela e vocês estão comprometidos com os ODS, portanto, irão fazer as modernizações necessárias, utilizar a tecnologia, essas alternativas energéticas para a gente diminuir, inclusive, a emissão também de vocês. Claro, cada um tem que fazer a sua parte, mas eu concordo com você, a indústria não é a principal causadora dos gases de efeito estufa, pelo menos no Brasil. Pode ser em outros países, mas aqui não, não é?
Nós temos as cidades, 85% da população brasileira, encontramos essa população nas cidades, então nós temos o problema aí dos veículos, e eu estou muito animado com o carro elétrico, eu acho que vai ser uma das grandes alternativas para diminuir os gases de efeito estufa, né? Então, eu quero crer que a parceria é o caminho. Então, quero, com essas palavras, aqui o tempo já está aqui se esgotando, eu vou ter que me deslocar lá para o Palácio, né? Eu lutei muito, eu tenho um amor muito grande pelo Parque do Cocó. Eu moro aqui no bairro, morava em frente ao Cocó, me mudei agora, estou a 3 quarteirões do Cocó, mas eu estou todo dia no Cocó. Todo dia, 6 horas da manhã, eu estou lá, ou para fazer yoga, fazer um exercício funcional, né? Mas todo dia eu já estive lá hoje, e é um tesouro, quer dizer, uma área verde, como essa vocês têm aí, a estação ecológica, isso é um tesouro, é um privilégio, você ter 1.000 hectares aí de mata nativa, né? Nós temos que cuidar disso. É o nosso futuro, já é o nosso presente e cada vez mais será o nosso futuro. E para cuidar disso, a gente tem que se dar as mãos, a gente tem que estar junto, tem que fazer essas parcerias. E aí, Ricardo, Ieda, Eduardo, Baltazar, todos os amigos que estão acompanhando, a gente se coloca à disposição, a Aline aí, a nossa porta-voz, está mais perto de vocês, mas havendo necessidade, a gente pode pensar outras reuniões, outras parcerias. Acho que a gente pode fazer muita coisa junto, tá certo? Com a capacidade que vocês têm, com a mobilização, com o nível de organização que vocês têm, a gente pode fazer bem mais do que nós estamos fazendo. Então vamos pensar um pouquinho aí, vou também chamar a Aline aí para uma reunião para ver o que é que a gente pode propor aí de mais parceria com vocês. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, parabéns pelo belo trabalho e nos colocamos sempre à disposição. Um grande abraço aí a todos e a todas. A você também, grande abraço, e pode chamar a Aline, mas quando chamar a Aline, me chame também, que é para a gente já dar passo certo e avançar rápido, para a gente poder construir juntos, viu? Grande abraço, meu agradecimento em meu nome e em nome da ECIP também pela sua presença aqui conosco, viu? Obrigada, sucesso aí na secretário. assinatura aí do parque aí, mais 10 hectares. Obrigada, secretário. Obrigada.